Fala aí, pessoal. Como eu já tinha adiantado na nossa resenha pré-jogo de ontem, muito dificilmente a gente teria uma live depois da partida contra o Palmeiras. O jogo terminou muito tarde, só fui chegar em casa por volta de 1h30 da manhã. Eu sei que para vocês, né, muitos de vocês, o consultório faz falta. Mas ontem não era um bom dia, né, para entrar aqui, falar sobre tudo que a gente viu, sobre o pesadelo que foi esse jogo contra o Palmeiras, essa noite de quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Não dormi quase nada, só fui conseguir fechar os olhos lá para as 4 da manhã e às 6 eu já estava acordado. Muitas mensagens aqui de amigos desesperados, pessoal desistindo. Tenho só um grupo de WhatsApp, são 21 botafoguenses. Quando eu acordei hoje às 6 da manhã só tinham 13. Aqui nas redes sociais do setor também dá para ter esse termômetro. No Instagram, umas 300, 400 pessoas deixaram de me seguir. Caiu o número de inscritos aqui também. E assim, tô só falando para contextualizar o que foi a noite de ontem para os botafoguenses. É difícil você conseguir assimilar, é difícil você continuar acreditando. E muita gente, para não pirar, para não enlouquecer, vai abandonar o Botafogo nessa reta final. E eu não vejo problema nenhum com isso. Cada um tem a sua maneira de reagir. Se tá te fazendo mal mesmo, é melhor dar um tempo de live aqui no setor visitante, dar um tempo de Instagram, dar um tempo de Twitter, porque tá fazendo mal. Eu separei aqui alguns tópicos para falar, com mais calma. E até agora não sei como é que eu consegui gravar aquele vídeo Voz da Torcida assim que a partida terminou. Mas foram 6 minutos em que eu acho que eu consegui passar a sensação do que o torcedor do Botafogo viu no estádio Newton Santos. Hoje teve o podcast do GE, falei sobre a arbitragem, falei um pouco também sobre o jogo, mas aqui, né, no meu espaço, no setor visitante, a gente vai poder trocar uma ideia melhor sobre tudo o que aconteceu. Live só mais tarde, então ia ficar muito tempo sem dar aqui uma satisfação para vocês, todo mundo que gosta de acompanhar o setor, né? Vou falar sobre o jogo, o primeiro tempo espetacular do Botafogo, de almanaque. O Botafogo amassou o Palmeiras. Confesso que não vi uma atuação dessa em 45 minutos há muito tempo. Contra um time do tamanho do Palmeiras, né, com esse histórico recente, uma equipe que vem ganhando tudo aqui no Brasil, não consigo me lembrar de um jogo igual. Terminou 3-0 o primeiro tempo e podia ter terminado 5, 6. Daquilo que a gente viu, né, se tivesse terminado 5-0, acho que seria um placar justo. E a atmosfera no Newton Santos estava muito legal. A união das torcidas contagiou o estádio. A torcida do Botafogo no primeiro tempo foi muito bem. Do primeiro ao último minuto. E o clima era realmente de vamos ganhar o Campeonato Brasileiro. Lembro que no terceiro gol do Júnior Santos, uma amiga minha me abraçou e falou assim: Depp, nós vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, vamos ganhar o Campeonato Brasileiro. E eu tive essa sensação, todos vocês tiveram, né? Depois encontrando o pessoal ali no intervalo, né? Que, cara, o título é nosso, 3-0, jogando o que estava jogando, melhor futebol do país, disparado. A gente não podia imaginar o que aconteceria depois. E o timing dos gols do Palmeiras foram muito ruins. Um gol logo no início do segundo tempo, um gol do Endrick, e a gente não pode falar desse gol sem passar pelo PR. E a gente só tá aqui por causa do PR, depois eu vou falar também do Tiquinho Soares, a gente também só tá aqui por causa do Tiquinho Soares. Mas faltou experiência para o nosso goleiro, se precipitou, né, se empolgou demais ali e saiu, né, acelerando a jogada, acabou errando a reposição
E aí depois, né, o que a gente vê é uma sucessão de erros do nosso setor defensivo. O Endrick dribla o Marlon Tietê com um toque, o Adrielson não dá combate, né? Estenderam um tapete vermelho para o atacante do Palmeiras finalizar, fez o gol. E ali o clima no estádio mudou. A gente estava apoiando ali todo mundo, caramba, vamos ganhar. Porra, ninguém tira esse título, ninguém tira esse jogo das nossas mãos. E quando a gente toma o primeiro, vem aquele baque e a gente sente o peso dos 28 anos sem título. E a gente não pode desconsiderar isso. É muito difícil uma equipe que não está acostumada a vencer, uma equipe que carrega, né, essa história tão bonita quanto a do Botafogo, mas que nos últimos anos sofreu demais e que o torcedor dessas gerações mais novas nunca viu um campeonato relevante e que está ansioso, está angustiado, está torcendo para acabar isso logo. E acho que isso, depois do gol do Endrick, ficou bem claro, tanto dentro de campo quanto na arquibancada. O Palmeiras começou a atacar o Botafogo com cada vez mais frequência, levando perigo, muitas bolas cruzadas na área, finalizações. Podia ter feito um 3-2 ali com 10, 15 minutos, também não seria nenhum absurdo. E aí, cara, é uma coisa que irrita muito, me irrita muito particularmente, porque quando a gente vai jogar uma partida importante contra times que estão mais acostumados a esses momentos, e aí eu cito aqui o jogo Botafogo e Grêmio 2017, que para mim ali o Grêmio deu uma aula de como picotar o jogo, isso contra o Botafogo, mas a gente também pode falar desse Boca Juniors e Palmeiras, que o Boca Juniors com um jogador a menos, depois que o Rojo é expulso, deu uma aula de como picotar a partida. Tomou um gol, mas levou e segurou o jogo para os pênaltis. Botafogo, quando o Lucas Barros faz o gol, né, o Grêmio faz o gol, o Botafogo não joga mais. Acabou, o Grêmio fura a bola. E não tem mais nenhum lance de perigo, não tem nada. Acho que dos 25 minutos que restavam, a bola deve ter rolado 5. E o Botafogo não sabe fazer isso. Os jogadores vão e vêm e a gente não consegue furar a bola, a gente não consegue picotar, fazer cera. Teve até um amigo que falou, né? Segundo tempo ali, de repente, faltou o Gatito. Óbvio que o PR hoje é bem melhor que o Gatito e não faria nenhum sentido essa substituição. Mas se o PR naquele momento tivesse a experiência do Gatito, a vivência, né, e um pouco ali da catimba paraguaia, não teria se precipitado tanto naquele lance. E talvez o Botafogo não tivesse tomado um gol no início, o Palmeiras ficaria cada vez mais pressionado, saindo, e o Botafogo podia até ter feito 4, né? Mais cedo, 4-0, que depois podia ter feito também, né? O 4-1. Mas o timing desses gols foi horrível. A gente, como eu falei, sentiu muito peso, como torcida e time do Borussia Dortmund sentiram, torcida e time do Arsenal sentiram. Mas também tem exemplos bons, né? Tava até falando no vídeo de ontem, o Napoli estava quase 30 anos também sem ganhar e acabou ganhando, mesmo com o sofrimento que não era esperado nas últimas rodadas. Palmeiras começou a mandar ali no jogo, muito por conta desse baque que a gente sofreu. E tem um lance que não tem como a gente não falar, que é a expulsão do Adrielson. Condiciona a partida. Não justifica a virada vergonhosa, mas condiciona a partida. E aí a gente tem que falar sobre a arbitragem, porque há alguns anos criou-se uma narrativa que o torcedor do Botafogo não podia mais reclamar de arbitragem. Interditaram o debate. O Botafogo era o time chorão. Todas essas polêmicas que a gente viveu, e a gente sabe que a gente foi prejudicado, né, jogando 3 finais contra o Flamengo, né, pelo menos ali em 2 a gente foi prejudicado, criou-se essa narrativa e o torcedor do Botafogo, assim que ele fala qualquer coisa de arbitragem, fala, chorão, não pode. Você não, todo mundo pode reclamar, menos você. E a gente vê, por exemplo, o Abel reclamando da arbitragem desde o início do Brasileiro.
pressionando o VAR, pressionando os juízes, os bandeiras, mas não tem essa pecha de chorão. Passa batido, falando do sistema, o assistente dele, o sistema, a gente conhece, não é interessante o Palmeiras ganhar sempre. E assim eles vão manipulando essa narrativa e a gente não consegue tomar controle disso. Né? O Botafogo é o time que não pode reclamar de arbitragem. E para mim não existe roubo. Eu sou zero teoria da conspiração. Não tem ninguém manipulando ali pelos bastidores. No Botafogo não pode ser campeão brasileiro. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito em boa vontade e má vontade. O Palmeiras claramente é um time que conta com a boa vontade da arbitragem. No Palmeiras não comprou o campeonato. O Palmeiras não tem ali a Leila dando milhões pro Edinaldo. Nada disso. Nada disso. Alguns times contam com essa boa vontade. A gente já viu vários, não só aqui no Brasil. A Juventus conta com a boa vontade lá na Itália. O Manchester United durante muito tempo contava com a boa vontade lá na Inglaterra. Essas coisas vão mudando também. Tá? Mas hoje o Palmeiras é um dos times que acabam contando com essa boa vontade. E na dúvida é sempre contra o Botafogo. E em todos os lances polêmicos, esses caras, CNM, comentaristas de arbitragem, né, os especialistas e tal, eles sempre conseguem encontrar uma justificativa para camuflar essa má vontade. Pelo menos nessa vez, a gente teve um comentarista de arbitragem falando que foi um erro grosseiro. O Gaciba disse na ESPN que era um lance para cartão amarelo. E talvez pelo fato do juiz não ter dado o cartão amarelo, o Trace, que já tinha prejudicado o Botafogo anteriormente, acabou pedindo, né, acabou chamando, aliás, o árbitro para revisar o lance na tela, e ali ele encontrou, né, um meio de prejudicar o Botafogo, que não é um time que conta com a boa vontade. A gente pode citar aqui vários lances, nesse campeonato mesmo. O Palmeiras contra o Goiás estava jogando nada. Teve um lance ali bem polêmico que acabaram expulsando, se não me engano, o jogador Guzo. Eu tinha até falado no podcast Palmeiras e Bahia, mas foi Palmeiras e Goiás. Expulsaram o volante. Lance polêmico. Marçal é expulso contra o Corinthians. Uma semana depois, o Rony dá uma entrada parecida num jogador adversário, não me lembro agora quanto é o time, e o VAR não chama. Porque no final de contas, é tudo interpretação. E a decisão vai a gosto do freguês. Dependendo do time a gente dá, dependendo do time a gente não dá, e no final das contas, tudo está sempre certo. É o lance do Cuesta contra o Cuiabá, que é revisado em 250 câmeras até encontrarem a mão, e o lance do Pita, que o árbitro, a 40 metros atrás do jogador, diz que bateu no peito, não tinha como ele ver, do ângulo que ele estava, não tinha como ele ver, e depois fica falando: agiliza, agiliza. Não dá nem tempo. Aquilo ali era um lance pro VAR perder pelo menos uns 5 minutos, como a gente já viu perder várias vezes. E a bola bateu na mão do Pita. Os caras conseguem encontrar sempre uma justificativa para camuflar esses erros contra o Botafogo, que não é um time que conta com a boa vontade da arbitragem. Não existe nada roubado, não existe complô, existe boa vontade e má vontade. Ainda assim, depois da expulsão, a gente tem um lance que dava para ter matado a partida. Um pênalti, que o Tiquinho foi para a cobrança e acabou telegrafando, eu acho, né, pro Everton, o local onde ele ia bater. Acho que nem bateu tão mal, mas dava para ver ali, pela posição do corpo, pela corrida, que ele ia bater ali. O Everton foi muito convicto. Se ele tivesse titubeado um pouquinho, ele não pegava, porque a bola foi muito no cantinho. E aí, cara, é o que eu disse no vídeo do GE. A gente chegou até esse momento, na luta ainda pelo título, por conta do Tiquinho Soares, dos jogos que ele fez. Então não vou ficar aqui numa caça às bruxas, dizendo que o Tiquinho é amarelão, que o PR é inexperiente e amarelão, nem nada disso, porque se não fosse por esses caras, a gente não teria chegado nesse momento. E ali, com 4-1, tinha matado o jogo e matava o campeonato também.
Não foi o que aconteceu. O Everton pegou. E aí vem o timing do segundo gol do Palmeiras, que é logo na sequência. Quando faz o 3-2 ali, faltavam uns 6 minutos para acabar o jogo, mais os acréscimos, ou seja, ainda faltavam 15 minutos. Acho que todo torcedor do Botafogo imaginou, né, o time entregando o resultado no final. Partidaça do Endrick, né? Depois desse gol, eu saí da arquibancada e fiquei no túnel. Tava desesperado. E fui pro outro lado. E ficava só ouvindo a reação da torcida, às vezes até tampando o ouvido. Tão nervoso que eu tava. E aí eu vejo, né, um burburinho ali da torcida, muita gente chegando perto, e não ouvi um grande grito. E aí eu perguntei para um amigo, assim, falei assim, gol do Palmeiras? Aí ele, gol do Palmeiras, 3-3. E depois só eu fui ver, eu nem busquei ver esse jogo, eu só vi porque no podcast estava mostrando os gols do Palmeiras, enquanto a gente falava. Mas é um lance ali que também não tem justificativa, né? Linha de passe, de cabeça, dentro da pequena área, isso não existe, não é um gol para tomar. E o Botafogo tomou. Ali todo mundo já tava esperando, né? Pô, irmão, do jeito que tava, acabar tomando quarto, mas ainda assim dava para segurar, dava para fazer cera. E o Botafogo, mais uma vez, não teve a sabedoria, né, de picotar o jogo. Falta pro Palmeiras nos últimos minutos e outro lançamento na área, ali um cruzamento na área, que o jogador, o Murilo, aparece sozinho. Falha de marcação, que assim, independentemente se você tá com 11 ou com 10, você não pode tomar esse gol. Não pode tomar gol. Não tem justificativo. Os gols, o terceiro e o quarto, são gols que o Botafogo não pode tomar com 10 nem com 11. E tomou. E o empate estava bom pra gente. O empate segurava o Palmeiras. Óbvio que ia ter um baque, mas pelo menos assim a pontuação segurava pra gente. Porque são 6 pontos, na verdade seriam 7. Agora são 3 pontos, que são 4 na verdade, porque o Palmeiras ganhando, a gente perdendo, a gente ainda fica na frente pelo critério de desempate. E aí, cara, com 4-3, aí a gente começa a... Primeiro que é inaceitável, vergonhoso, não existe outra palavra, e assim, por mais que eu tenha falado da arbitragem, né, tenha comentado aqui que, porra, existe uma má vontade com o Botafogo, não se justifica esse resultado pela arbitragem. Acho que até o peso de 28 anos atrapalhou mais, e essa questão emocional me preocupa pro restante do campeonato, porque ainda não acabou. A gente ainda tem jogo. A gente ainda tem uma tabela acessível e uma projeção de pontos que podem fazer com que a gente continue sonhando que o título é possível. Agora, será que os jogadores já desistiram? Porque não dá para culpar o torcedor nessa. O torcedor fez o que ele podia fazer durante o campeonato inteiro. 10 jogos seguidos, com ingressos esgotados. Sempre uma festa linda na entrada do time durante o jogo. Apoio incondicional do primeiro ao último minuto. E se muitos torcedores já desistiram, a culpa não foi nossa. A culpa é dos jogadores. Responsabilidade disso tudo é dos jogadores. E essa parte emocional eu quero saber o que vai acontecer, porque a gente tem duas opções. Ou a gente luta até o final, não desiste, né, junta os cacos, levanta a cabeça e vai para cima. Ou então a gente pode desistir agora. Vai economizar o meu tempo, o meu dinheiro, o seu tempo, o seu dinheiro e dos jogadores também. Adianta, férias, 59 pontos, muito provavelmente pega um G6 aí da Libertadores, consegue pegar talvez aí uma pré e pronto, dá férias. E não acho que é por aí. E não acho que tem que ser por aí. É muito difícil falar em chance de título depois de uma derrota vergonhosa como essa. Mas a gente ainda tem. E uma coisa que eu falei várias vezes aqui com vocês é que essa é a grande oportunidade das nossas vidas. De ver o Botafogo ser campeão brasileiro. Não estava no meu horizonte o Botafogo ser campeão brasileiro antes da chegada do John Textor. Quando o John Textor chega,
Não estava no meu horizonte ganhar o Campeonato Brasileiro nos primeiros 5 anos de SAF. Se tudo desse certo, eu imaginava lá no fundo que, de repente, 5 anos depois, a gente poderia competir pelo título. Não ganhar, pode até ganhar, mas era competir. E esse título caiu no nosso colo. E a gente foi muito bem até um determinado momento, que eu acho que essa parte psicológica começa a prejudicar. Obviamente também arbitragens muito confusas, e agora a CBF está processando todo mundo. Eu vi que vai processar o John Tex, vai processar o Felipe Neto, então tem que tomar cuidado com as palavras que eu falo aqui no setor visitante. Arbitragens muito confusas também ajudaram a criar esse ambiente conturbado. Tem uma geração de botafoguenses que nunca viu o time ganhar um campeonato relevante. Eu vim em 95, mas eu tinha 12 anos. Foi lindo, né? Fui para o aeroporto, mas não é a mesma coisa. Não aproveitei tanto quanto eu gostaria de aproveitar e como eu poderia aproveitar hoje. E o Botafogo precisa de um campeonato para tirar essa zica e a partir daí voltar a ser uma equipe respeitada, uma equipe que talvez conte com a boa vontade da arbitragem, se começar a ganhar os jogos, começar a ganhar um protagonismo no futebol brasileiro que ainda não tem por conta das últimas gestões amadoras que destruíram o Botafogo. Então, da minha parte, eu vou seguir acreditando até o final. A pontuação ainda, a distância entre o Botafogo e o Palmeiras, ela diminuiu muito, mas ainda tem uma margem, né? E a gente vai ter que agora ganhar alguns jogos que não estavam nessa conta. Eu imaginei o Botafogo ganhando do Cuiabá, empatando com o Palmeiras e perdendo para o Vasco. Imaginei 4 pontos nesses 3 jogos. Uma conta conservadora. O Botafogo perdeu esses 2 jogos e agora vai ter que ganhar do Vasco. E aí depois vai ter que empatar um jogo contra o Bragantino lá fora, ou contra o Fortaleza, e depois ganhar do Cruzeiro, do Santos, do Grêmio aqui. E com a bola que a gente jogou no primeiro tempo, eu acho que a gente tem totais condições de conseguir uma vitória contra esses times que eu falei. Agora, será que a parte psicológica, emocional, vai pesar? Porque, meu irmão, se os caras internamente desistiram, né, não acreditam mais, se tá pesando muito, a chuteira tá ficando mais pesada, a camisa, né, num momento desse, e o psicológico atrapalhar, aí não ganha nem do Ibis, não ganha nem do Madureira, não ganha do Boa Vista, não ganha do Friburguense, não ganha de ninguém. Se jogar o primeiro tempo, se tiver bem com a cabeça, se jogar como jogamos no primeiro tempo, a gente ainda tem condição de levantar essa taça. Eu não vou desistir, mas entendo perfeitamente os amigos que não acreditam mais, que já não aguentam mais também o Botafogo. O Botafogo realmente faz mal à nossa saúde. Mas é um caminho sem volta quando a gente escolhe, né? E nesses momentos eu acabo me sentindo ainda mais botafoguense, né? Até acredito assim, se o Botafogo ganhasse o Brasileiro, aí ganha mais 2 depois, ganha a Libertadores, eu acho que de repente até dava uma diminuída de Botafogo. Mas quando o time tá mal, eu me sinto na obrigação de estar ao lado e de não abandonar. Mas entendo perfeitamente, como eu falei aqui algumas vezes, não sou professor de nada, não quero exigir que vocês abracem o elenco, o Lúcio Flávio, e papapá, papapá. Agora, é o que nos resta. Temos aí mais 8 jogos, estamos na frente, temos um jogo a menos, a gente vai, se perder, vai perder pra gente mesmo. Porque bola esse time tem, talento esse time tem, mas tá faltando isso aqui. É o psicológico. Coisa que o Palmeiras tem de sobra. O Rizek falou, é o time mais frio do Brasil. E é uma virada histórica, tem todos os méritos. Ter um treinador de topo faz muita diferença. É aquela questão que a gente já falou aqui algumas vezes, né, do fazer o feijão com arroz. Se fosse tão fácil,
né, só com um simples, você não precisava de técnico. Pegava um cara top, fazia uma palestra em janeiro, falou, ó, jogadores com essas características, você tem que fazer isso, e sigam até o final. E eu sempre falava, a gente precisa de alguém com experiência, porque no meio desse caminho a gente vai precisar fazer ajustes. E o Abel fez ajustes no Palmeiras. Ele penou, teve muita dificuldade, testou o Mike na ponta direita, tirou o Arthur da esquerda, botou na direita, ou tirou da direita, botou na direita, enfim, fez um monte de coisa e não deu certo. E aí, nesses últimos jogos que ele vem conquistando essas vitórias, esses resultados importantes, 5-0 no São Paulo, uma virada espetacular no Botafogo, né? Ele mudou, botou 3 zagueiros, deu mais liberdade para os alas, ressuscitou ali o Breno Lopes, o Hendrick, que não tinha muita participação, colocou o Rony no banco. Nessas horas a gente vê. E, assim, também não vou entrar nessa de ficar criticando o Lúcio Flávio. Era o que dá para fazer. Quando o Laje saiu, e por culpa do Laje, eu falei, a partir desse momento, tudo é loucura. Ficar com o Lúcio Flávio é loucura, trazer um outro técnico também é loucura. O Botafogo não tinha escolha, os jogadores chamaram a responsabilidade, pediram pelo Lúcio Flávio, a gente está com o Lúcio Flávio. E é óbvio que em algum momento a gente ia sentir isso, mas assim, de todos os culpados, acho que o Lúcio Flávio é o menor de todos. E aí vai ter muita gente que vai associar aquele time de 2007, a derrota com o River Plate, e agora a derrota para o Palmeiras, Lúcio Flávio está presente nas duas e tal. Aí, meu irmão, a gente vai aqui ficar falando de energia, não vai falar de jogo. E acho que o Lúcio Flávio pelo menos botou o time bem no primeiro tempo. No segundo tempo talvez tenha faltado ali um pouco mais de experiência, né, para segurar o resultado. Acho que falei tudo sobre essa partida de hoje. Ainda tô aqui meio doente, né? Tomando um Benalete ali, consegui ficar 30 minutos sem tosse, mas estava complicado. E vamos lá. Muito provavelmente a gente vai ter um madrugadão hoje, a não ser que eu piore. Mas não vou piorar não, vou tomar muita água, vou me alimentar bem e vai dar tudo certo pra gente trocar uma ideia ao vivo mais tarde. Beleza? Grande abraço para todos vocês. Deixem aí seus comentários, né? Se achou que eu esqueci de alguma coisa, pode ser também. É um momento muito complicado, não dormi, tô cansado. Vocês também estão. E a gente vai se falando. Beleza.